Graças a Deus, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre o feitiço do final dos tempos. Algo que Deus incomodou profundamente no meu coração para estar abarcando esse tema hoje com vocês, até mesmo antecipando esse tema, porque eu pretendia gravar outro vídeo hoje. Eu ia falar sobre energia orgânica, sobre a gaiola de Faraday, sobre transcomunicação, licantropia, vampirismo, radiestesia. Na verdade são temas, são pautas, como eu já disse em vídeos anteriores, que não vão mudar a sua vida, mas elas agregam conhecimento, né? Então é válido como conteúdo, como conhecimento, vale a pena sim você ter contato com esse tipo de informação, apenas como conhecimento, não vai mudar a sua vida. Então, como são temas assim menos importantes, eu vou gravar um vídeo compilando, agrupando todos esses temas num vídeo só. Eu quero, antes de entrar nesse tema, apresentar para você hoje um conteúdo que esse sim vai mudar a sua vida, esse sim vai te vacinar contra esse sistema contaminado que está ao nosso redor, vai criar em você e em mim, né, uma blindagem, um escudo de proteção contra essas astutas ciladas do diabo, que tem penetrado nas igrejas, tem penetrado nos nossos corações, tem penetrado na sua família. Então o nosso adversário é um ser muito inteligente. Quando nós vamos falar sobre o feitiço dos final dos tempos, é um tipo de encantamento que está literalmente deixando as pessoas desse século encantadas, deslumbradas com algo que não é de Deus, que é antagônico aos valores de Deus. Então é sobre esse tema que nós vamos falar hoje. Fica atento a isso, o assunto ele é muito amplo, ele é muito extenso. Provavelmente eu não vou conseguir compilar tudo nesse vídeo, então eu já preparei aqui uma continuação. Então depois desse vídeo, na outra semana, nós vamos ter mais um outro vídeo que nós vamos ainda manter nesse trilho, manter nessa linha de pensamento, só que eu vou dar um outro título para ele, o sangue dos inocentes, tá? Então depois desse vídeo, o feitiço do final dos tempos, da semana que vem, nós vamos então ver outro vídeo chamado sangue dos inocentes, que de certa forma é uma consequência, né? Causa e efeito, ação e reação. Uma vez que a pessoa foi contaminada com esse feitiço, com esse encantamento que tem nos cercado muitas vezes, né, isso aí tem derramado sangue inocente, tem derramado muitas vezes as pessoas, levado as pessoas em desespero, a tristeza, a agonia, a angústia. Embora isso seja parte da nossa vida, na vida teremos aflições, mas eu estou falando de uma aflição que ela não é uma consequência da vida, que ela não é uma consequência de talvez você até mesmo trilhar a vereda da justiça de Deus, mas ela vem como consequência de um encantamento que tem se alojado na sua vida. E esse encantamento ele tem uma blindagem de proteção, assim como o vírus. Ele entra no corpo disfarçado, camuflado, para que seu sistema de defesa não perceba. Existem vírus que são assim, né? O próprio vírus da AIDS, né? Ele é assim. Então ele entra, ele camufla, ele engana o seu sistema de defesa e ele acaba muitas vezes sendo lido pelo seu corpo como fazendo parte dele, mas não é dele. Ele é nocivo, ele vai causar um grande dano na sua vida. Então presta atenção no tema que a gente vai falar hoje, tá? Antes de entrar no tema, rapidamente eu quero dar 2 avisos rapidinho, porque eu não quero tomar tempo desse tema. O primeiro é que, graças a Deus, no nosso canal do YouTube, somando todas as pautas, né, são mais de 250 vídeos já no canal, nós já temos mais de 2.500.000 visualizações. Então 2.500.000 visualizações, muitas pessoas começam a ter contato com esse ministério, começam a conhecer o Daniel através do vídeo. E aí percebe que o Daniel também é escritor. Na verdade eu fui escritor antes de me tornar, hoje, ensinar, né, as pessoas, dar os cursos, dar os seminários, dar as palestras, gravar os vídeos. Então ser escritor foi antes. Mas as pessoas, hoje muita gente está conhecendo o Daniel através do vídeo. E percebe que o Daniel é escritor e agora tem 14 livros publicados, né? São livros de estudo como Raço do Oculto, Alerta Geral, Táticas de Guerra, livros de estratégia de missiologia, né? Histórias de vida, a série Quilaim, Nefilim, Icarim, Filho do Fogo. Então são 14 livros. Aí o que acontece? O povo está escrevendo para mim: Daniel, não estou achando o seu livro na livraria. Então me ajuda e ajuda também a editora nesse esforço coletivo, né? Sinaliza, vou colocar aqui embaixo o telefone da editora, o e-mail da editora, com a pessoa responsável
Você pode sinalizar para ela, olha, eu moro em determinada cidade, eu fui na livraria, você tem que dizer qual é a livraria que está desabastecida, tá? Porque aí você vai estar ajudando, simplesmente não encontrei, né, meio vago. Então seja específico, fui na livraria tal da minha cidade e não achei o livro. Isso ajuda a editora a direcionar melhor as suas estratégias de marketing, de distribuição, para poder suprir essa demanda, para poder auxiliar, né, os nossos leitores a estarem encontrando os nossos livros. Pelo site, vocês sempre vão encontrar, tanto no site da editora, na Amazon, no site da Livraria Saraiva, no site da Nobel, no site da Cultura, você encontra os nossos e pode comprar pela internet, todos eles. Mas se você quer um livro físico, às vezes a pessoa quer na hora, né? Quer mexer no livro, quer levar na hora para casa e às vezes não encontrou. Então reporta isso à editora, você vai estar ajudando. Então primeiro aviso nesse sentido. Segundo aviso que eu quero deixar para vocês, eu sou hoje pastor de um pequeno grupo de ovelhas, eu lidero, eu não gosto de ostentar títulos, né? Então, mas assim como função, é uma função pastoral, porque você está tomando conta de um grupo de ovelhas ali. Eu tenho hoje mais ou menos 200 ovelhas, são ovelhas virtuais, eu explico isso num vídeo chamado Dos Desigrejados, dá uma olhada no nosso canal, você vai entender melhor o escopo e essa proposta. E muitas pessoas estão querendo fazer parte desse grupo, né? E eu pego e falo, olha, irmão, não tem vaga, né? E a pessoa acha estranho, como assim não tem vaga? Tem vaga para entrar no céu? Claro que não. Mas Jesus, embora ele falasse para as multidões, ele treinou só 12. Ele escolheu 12. Não escolheu 11, não escolheu 13, escolheu 12. 12 era o número dos apóstolos. Se você ver um outro vídeo nosso, está no canal também, o segredo por detrás da cortina. Você vai entender melhor essa questão do chamado apostólico. Lá eu explico melhor isso. Então Jesus escolheu 12, não foram 13. Então pessoas que ele treinava, eu quero treinar pessoas. Falar para as multidões, ensinar, eu estou ensinando através dos vídeos, dos cursos, dos seminários. Agora um treinamento mais específico, né, eu consigo fazer para as minhas ovelhas em alguns seminários presenciais que é na nossa base, que ali eu posso falar com mais liberdade, tem tempo para tirar dúvidas, então você não sai com dúvida ali, né? Então é importante pontuar isso. Então eu tenho ali um grupo de pessoas, eu tenho mais ou menos umas 3.000 pessoas com uma espécie de fila de espera, aguardando vaga, né? Não é que, então veja bem, não é acepção de pessoas, entenda isso em amor, mas Deus ele faz uma seleção. Deus escolheu, muitos são, né, os chamados, mas poucos são os escolhidos. Então Deus ele faz essas escolhas também. Você pega o exército de Gideão, né? Mais de 32.000 homens estavam lá para formar o exército de Gideão. Deus passou na peneira, escolheu 300. Ele fez acepção, puxa, ele escolheu menos de 1%. E o resto, né? Deus não teve misericórdia, não deu chance, eles não estavam preparados, né? Então Deus ele fez uma seleção ali. É mais ou menos essa pegada que Deus tem nos dado aí. Fazer uma espécie de seleção, entre aspas, em amor eu estou falando isso, tá? Não no sentido de acepção, por favor, entenda o nosso ponto de vista, o desafio que é de levar o evangelho puro e sincero. Porque senão eu perco a qualidade. Eu poderia ter 10.000 ovelhas, né? Mas eu perderia a qualidade, eu perderia a excelência. Então eu prefiro ter 200 e cuidar direito dessas 200, ensinar, apontar o caminho, tirar as dúvidas, acolher, orar, amparar, né? 200. Talvez a gente venha expandir para 300, né? Para formar ali o escopo do exército de Gideão. Mas enquanto a gente não tiver alinhado, nivelado, todos esses 200 caminhando na mesma marcha, na mesma pegada, na mesma visão, não vou reabrir o grupo. Então o grupo por enquanto está fechado, né, para que a gente possa nivelar essa galera, e eles estão aprendendo muito, a gente tem provado um pouquinho do que é, uma centelha, sabe, do que era a igreja primitiva. Então Deus tem nos dado graça nesse sentido, e para mim, é claro, seria uma honra poder abraçar mais vidas, né? Mas eu acho que se cada líder cuidasse de 200, cuidasse de 300 com qualidade, a gente teria menos ovelhas machucadas. Então eu estou fazendo a minha parte do que me compete, do que eu posso fazer. Então eu espero aí a sua compreensão. Veja bem, não é acepção, tá? Mas são escolhas que a gente tem que fazer. Se eu tiver muita gente, eu perco a qualidade, eu perco a referência, que nem dá os seminários na base. Eu prefiro falar para 70, 80, 100, do que falar para 5.000 pessoas, como eu fazia há tempos atrás. Então um grupo menor é mais proveitoso. Eu tenho visto isso. Então eu tenho procurado manter essa excelência para pequenos grupos, tá? Acho que se cada líder fizesse isso, a gente teria ali um rebanho menos ferido, menos machucado. Então tá aí o aviso para você, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre o feitiço do final dos tempos. O que a Bíblia nos fala? Em Provérbios 22:6 diz assim: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então educa no caminho. E qual é o caminho? Então o caminho
ele vai te levar a uma vida plena, a uma vida em abundância, não é isso? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, para você conhecer, para você percorrer o caminho, você tem que ter um mapa, né? Você tem que ter uma base, uma bússola de orientação. Então, esse mapa é a Bíblia. A Bíblia não te aponta o caminho, ela te aponta o norte. Só que apenas conhecer o caminho pelo mapa não te dá a experiência de percorrer o caminho. A experiência de percorrer o caminho é uma experiência de intimidade com Deus, de vida com Deus. Isso te leva aos lugares altos, isso te leva diante da sala do trono, te leva a ter experiências extraordinárias e maravilhosas com Deus. Então, percorrer o caminho é uma experiência que todos nós, como cristãos, devemos ter. É nosso dever, mas antes eu tenho que conhecer o caminho, tenho que conhecer a verdade. Aí, de novo, nós vamos cair em Oséias 4,6. Meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Não está escrito, meu povo perece porque falta união, porque falta amor, porque falta fé, porque falta unção, embora isso às vezes falte. Não é por causa disso que a gente perece, porque nos falta o conhecimento do quê? Do caminho, da trilha, da rota a seguir. Se eu estiver no centro da vontade de Deus, as bênçãos me seguem. Eu não tenho que procurar a bênção. A bênção vem até mim, né? Você se torna um imã de bênção de Deus, né? Então, em primeiro lugar, é conhecer o caminho, significa conhecer a Deus, né? E hoje existe um paradoxo aí. Então tá, Daniel, mas hoje está aumentando o número de evangélicos, não só no Brasil, mas no mundo, está aumentando o número de evangélicos, né? Está aumentando o número de igrejas, toda hora abre uma igreja, né? Tenho certeza que no seu bairro já abriu uma igreja nova. Abre uma igreja, abre um ministério, hoje tem evangélico falando na televisão, tem programa religioso na rádio, né? Tem tudo quanto é lugar, na internet, tem grupos religiosos no planeta inteiro. Então, se tantas pessoas me falam a respeito, me apontam caminhos, por que então que eu não estou usufruindo as bênçãos de Deus? Por que então que eu estou perecendo? Eu vejo o povo cada vez mais triste, cada vez mais solitário, cada vez mais preocupado. Quer dizer, em vez desse caminho estar trazendo aquela vida em abundância que Jesus prometeu para você e para mim, esse caminho tem levado a grandes frustrações, grandes decepções e profundas tristezas em muitos irmãos. Eu sei disso porque eu tenho um medidor. Eu recebo mais de 500 e-mails por dia, e é assim que as pessoas se reportam para mim: Daniel, eu estou desesperançado, eu não tenho mais esperança, minha fé está acabando, meu amor está esfriando, eu estou em desespero, eu não consigo mais acreditar em nada, eu estou seco, eu estou num deserto dentro de mim. Então o que está ocorrendo diante de tantas fontes, né, de água viva? Por que o povo perece diante de tantas alternativas e caminhos? Por que nós não estamos percorrendo aquele caminho que devemos percorrer? Educa a criança no caminho que deve andar, e quando envelhecer não se desviará dele. Qual é esse caminho, afinal de contas, né? Então, por que nós estamos perecendo diante de tudo isso? Onde está essa vida em abundância? E mais ainda, onde está aquela paz que Jesus prometeu para você e para mim? Aquela paz que transcende o nosso entendimento. E o mais perturbador, talvez, é essa questão: quem a roubou? Quem roubou de você a paz que Jesus tem para você? Quem fez você se desviar do caminho, da rota da bênção? Quem fez você se afastar da trilha, das veredas da justiça de Deus, né? O que aconteceu? O que houve nesse processo, né? O diabo, desde que o mundo é mundo, ele se apresenta ao homem oferecendo coisas: poder, dinheiro, fama, glória, glamour, né? Ele está lá por trás das construções misteriosas, dos rituais secretos, né? Então tudo isso a gente reporta já no livro Rastro do Oculto, já reporto isso no seminário nível 2 de Batalha Espiritual, Restauração do Altar. Então o que o diabo está sempre oferecendo para o homem desde Adão e Eva? Ele está oferecendo dinheiro, está oferecendo poder, está oferecendo fama, está oferecendo essa tríade: dinheiro, poder e fama, oferecendo ao homem glória, a glória desse mundo. Ele não falou isso para Jesus? Te darei todos os reinos da terra, se prostrado me adoraste. Te darei todos os reinos da terra e a glória deles. É o que o diabo fala para Jesus quando Jesus está sendo tentado no deserto. Te darei todos os reinos da terra e a glória deles, se prostrado me adoraste. E hoje, por que nós não usufruímos da paz que Jesus nos dá? Jesus nos diz: eu te dou a minha paz. Não como o mundo dá, mas eu te dou a minha paz, não o que o mundo pode te dar. O que está ocorrendo e por que a gente não desfruta dessa paz? Porque em vez de buscar a paz,
A gente busca a glória. E quem ofereceu a glória foi o diabo. Eu te darei a glória, né? Se prostrado me adorares, né? Eu te darei dinheiro, eu te darei poder. Então quando você busca na fonte errada, você não tem paz. Jesus diz buscar em primeiro lugar o reino, o resto é consequência. Então quando você busca a glória, você não tem a paz. Quando você busca o dinheiro, você não tem a paz. Quando você busca a fama, você não tem a paz e tão menos ainda uma vida em abundância. É uma coisa sutil, é uma artimanha sutil do diabo, é um veneno que a gente às vezes nem percebe que está ingerindo. Sabe aquele veneno que é parecido com água, né? Imagina a água, Jesus é água viva e a água é fundamental para a nossa sobrevivência. Ele joga uma gota de veneno na água, está envenenada, você bebe, você até tem a sensação de saciar a sede, né? Mas aquela água está envenenada, vai te levar você à morte, uma morte lenta, uma morte sofrida. É isso que o diabo quer fazer com você. Então ele te engana. Então onde é que está o nosso coração? Ali está o nosso tesouro. E hoje a gente observa ver uma inversão de valores. Hoje o ladrão virou herói. Né? Virou herói. Na época de Jesus não era assim? Solta Barrabás. O ladrão era prestigiado, a gente prestigia o ladrão hoje de novo. Os bandidos são prestigiados, esses caras que te roubam, que te enganam, que te vendem ilusões. Esses caras moram em mansões, andam em jatinho, né? Acham que estão usufruindo o melhor da terra. Mas Deus não se deixa escarnecer. O que plantar vai colher. Eles vão colher uma consequência, né? Mas o povo que está indo atrás desses colhe também, né? Então os mentirosos hoje viram os grandes ungidos. Eu vou falar no vídeo complementar sobre esse, né, o sangue dos inocentes, sobre como é que esses mentirosos têm enganado o povo, saqueado o povo, fazendo o povo sangrar. O que tem acontecido, né? E os vigaristas hoje parece que viraram os profetas. Então esses falsos profetas do nosso século, eles são glamorizados, porque eles falam aquilo que você quer ouvir. E hoje nós vivemos muito em função disso, em buscar fontes alternativas que possam aplacar a dor do nosso coração. Ele está falando algo que eu gosto, então eu vou seguir esse cara. Ele é ungido, ele é o profeta. Ele falou algo que eu não gosto, então eu não quero. E por que isso? Isso é consequência, isso não é a causa. A causa é muito mais sutil do que você imagina. Hoje nós vivemos uma época de uma geração extremamente preparada, não é? Hoje o seu filho, né, o meu filho, tem muito mais condições do que a gente tinha. Eu lembro o que a gente fazia quando era criança. A gente fazia experiências da aula de ciências, colocava o feijão no algodão, né, no algodão molhado, para ver o feijão brotar. Era uma experiência assim, nossa, fantástica, né? Pô, o feijão brotou, né? Joguei o feijão no algodão e o feijão brotou. Era uma coisa incrível. A gente brincava de telefone com lata de Nescau, né? Colocava um fio e escutava o outro. Quer dizer, era uma experiência da nossa época, era a nossa brincadeira, carrinho de rolemã, soltar pipa, peão, bola de gude. Hoje é smartphone, é tablets, hoje é o iPad, hoje é o iPhone, hoje nós estamos envolvidos com os videogames, né? E isso daí tem cauterizado muitas mentes. Sem que você perceba, sutilmente, isso começa a invadir o nosso espaço. E nós começamos a nos tornar pessoas cada vez mais solitárias. Sabia que as pessoas hoje que têm mais contato com redes sociais, elas têm mais dificuldades de se relacionar no mundo real? O mundo virtual é mais fácil me relacionar. Eu posso vestir a carapuça de um fake, eu entro numa discussão, eu ofendo, eu agrido, eu xingo, eu não preciso me retratar, não tenho que pedir desculpa, não tenho que inventar uma desculpa, não tenho que me humilhar. Cansei dessa confusão, eu deleto, eu desligo o computador e pronto. Criou uma zona de conforto, né? E hoje, nesse mundo virtual, hoje a psicologia começa a ter um novo olhar sobre esse mundo virtual. Um mundo virtual que está distanciando as pessoas do ser humano. Um mundo virtual que aproxima aqueles que estão distantes, mas distancia aqueles que estão próximos. Hoje eu vejo as pessoas ao redor da mesa e as pessoas não conversam mais. Eu lembro que a refeição sempre foi uma coisa sagrada para as famílias, né? Hoje a gente não conversa, está mandando WhatsApp, está vendo internet o tempo inteiro. E hoje a psicologia já disse, uma criança, ela não consegue dormir sem antes olhar o tablet dela, não consegue comer sem ter o equipamento eletrônico ligado, já é um sinal preocupante, já é um sinal que a mente dela pode estar sendo lesada por toda essa informação, né? Isso daí pode gerar o déficit de atenção, pode gerar uma série de problemas, né, interiores na pessoa,
né? Isso daí que gera muita frustração. Então muitas vezes nós, pais, erramos também em querer dar para os nossos filhos aquilo que a gente não teve. Então parece que o filho tem uma espécie de obrigação em ser feliz, não é isso? E é uma ideia passada, né? O filho tem a obrigação de ser feliz. E você, pai, e você, mãe, tem o dever de não frustrar essa expectativa. E se o seu filho ou a sua filha não for feliz, você é o culpado. Você é o culpado do fracasso deles. Só que a direção do pai é apontar o caminho que nós vimos em Provérbios. Ensina o filho no caminho que deve andar. E qual é esse caminho? Nós estamos nos perdendo desse caminho. Você está deixando o seu filho andar por veredas de perdição? Você deixaria o seu filho, por exemplo, numa praça, aqui em São Paulo, a Praça da Sé? É uma praça muito movimentada e é muito famosa também por pequenos assaltos, pequenos furtos. É coisa chamada de trombadinha, né? Chamam aqui de trombadinha. Ele pega, dá um esbarrão em você, leva a sua carteira, leva o seu relógio, né? Usam drogas ali. Então, você deixaria o seu filho, né, de 10, 5 anos, né, no meio de uma praça sozinho? Não deixaria. Então aquela mesma coisa que você escutou dos seus pais, você escutou dos seus avós, não fale com estranhos. Vale para o mundo virtual também. Hoje no mundo virtual qualquer um pode se apresentar como quiser, pode falar o que quiser. Então virou um antro de mentiras. Pessoas mentem sobre a idade, mentem sobre seus perfis. Quer ver um dado estatístico? Ó? Foi divulgada uma pesquisa em 2012 que mostrou que 70% dos jovens entre 9 e 16 anos já tem perfis em redes sociais. De 9 a 16, 70% tem perfis em redes sociais. Desse grupo, 68% usam a internet para navegar, né? Para usar, 68% usam. De acordo com esse mesmo levantamento, das crianças também afirmou que todas as crianças mentem a idade. A estatística diz que elas mentem a idade e usuários de 9 a 16 anos também afirmaram que além de mentir a idade, também já sabem como apagar o histórico de navegação. Então o que acontece? Hoje nós estamos reféns da popularidade. Já repararam isso? Hoje parece que as pessoas fazem de tudo, a qualquer preço, para ganhar notoriedade, para ganhar uma curtida, para ganhar um like, né? Chamam isso, aquele joinha, né? Para ganhar um like, ganhar uma curtida, ganhar uma aprovação, né? Olha quantas visualizações eu tive, olha quantas curtidas, olha quantos compartilhamentos. Parece que o seu prestígio, o seu valor, ele é medido de acordo com a sua popularidade virtual, né? Então as pessoas começam a fazer de tudo em busca disso e começam a fazer os fins passam a justificar os meios, não é assim? Hoje transfere isso para a igreja. Tem adultos assim. Tem pessoas que também parece que buscam, acima de tudo, enaltecer a si mesmo. Então não importa o que aconteça, eu tenho que agradar esse povo, porque se o povo gostar de mim, eles vão me dar dinheiro, eles vão me dar prestígio, eles vão me dar fama, eles vão me adular, vão me bajular, né? Eu vou ser adulado por eles, e isso vai massagear o meu ego, né? Ego, orgulho, afago, orgulho. E hoje a gente vê nas igrejas, não se fala mais em santidade. Santidade não cai bem na fita, é bom falar em prosperidade, em vitória imediata, em bênção instantânea, é tudo rápido, é tudo online, é tudo num clique. Você dá um clique na terra, pá, ligou no céu, Deus já manda a bênção lá, né? E é rapidinho, tudo, já faz o download da bênção, é tudo muito depressa, não é isso? As pessoas querem essa coisa imediatista, então não se fala mais em santidade nos altares, não se fala mais em confessar o pecado, em deixar o pecado, que é mais importante, não se fala em orar, em estudar, em jejuar, em ler a Bíblia, em se consagrar. Isso não é legal. É mais fácil você vender o atalho. Você compra o cajado ungido, ou compra a meia apostólica, compra a fronha consagrada, passa no Vale do Sal, leva a caneta de Cristo e pronto, o problema é resolvido. Atalhos de novo, download rápido, né? E hoje as pessoas querem um milagre instantâneo, é tudo rápido. E essa era da internet também nos ajuda a moldurar um pensamento sutil, um veneno sutil, um encantamento sutil, onde muitas vezes para você ser notado, para você receber atenção, vale qualquer coisa, vale mentir, vale agredir as pessoas. Isso está distanciando as pessoas hoje, os jovens nossos estão perdendo as referências de valores. Hoje o mundo parece
ser tudo muito fácil, né? Ele foi que a internet tudo é muito fácil, então parece que dá mais valor àquele rapaz ali que passou na faculdade de medicina, que anda balada todos os dias. Olha só, ele passou, então eu também vou fazer assim, porque eu tenho o direito de ser feliz. Mas esse é um direito conquistado, não é um direito adquirido, e a gente esquece disso, a gente esquece desses valores, né? Então, embora existam essas pessoas que têm um potencial de genialidade, que conseguem, às vezes, ir para a balada e passar no vestibular de medicina, isso é exceção, não é regra. E aí que acontece, uma pessoa muitas vezes despreparada, a gente vive hoje um grande paradoxo. Quer ver? Eu pegar um texto aqui de uma psicóloga. Ela diz assim, que hoje vemos um tempo onde temos a geração mais preparada e ao mesmo tempo a mais despreparada. Olha o contraste disso. Preparada do ponto de vista das suas habilidades, né? Despreparada porque não sabe lidar com frustrações. Já repararam isso? A internet favorece isso, né? Então, quando alguém diz um não para você, quando alguém começa a te desafiar, é mais fácil, deleta, não quero mais saber, né? Você se livra ali da coisa, né? Então, não quero. Hoje eu vejo como tem muito mimimi, né? As pessoas se sentem, parece que protegidas por atrás de um teclado e ofendem e agridem. Jamais fariam isso olho no olho. Nós perdemos esse contato. O que eu recebo, às vezes, as críticas que eu recebo hoje são online, de fake, de gente que não tem coragem de falar na minha cara, porque perdeu essa interação social, de olhar nos olhos, de ouvir, de conversar, de dialogar. As pessoas vão e virou terra de ninguém, despreparados, não sabem lidar com frustrações, não sabem aprender, não têm ouvidos prontos, se acham já donas da verdade. A mente nossa sutilmente está sendo alterada, nossos valores estão sendo alterados. Preparada porque é capaz de usar ferramentas e a tecnologia, mas despreparada porque despreza o esforço. Hoje tem que ser tudo lá rápido. Hoje nós vivemos uma época de geração de produtos líquidos. Nós saímos de uma sociedade de produção para uma sociedade de consumo. E tudo tem que ser rápido, tudo é líquido, tudo se desfaz depressa. Ora eu quero uma coisa, agora eu não quero mais, agora eu quero outra. E a gente se perde e erra o caminho. E errando o caminho você não colhe bem. Se buscando a glória você não prova da paz. Então essas inversões de valores estão contaminando o nosso caráter, estão contaminando a nossa mente. É um encantamento sutil que Satanás coloca, é um vírus. A gente sabe do vírus do computador, não é? Então, como é que eu me protejo disso? Seu antivírus tem que estar atualizado. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, eu tenho que me consagrar, eu tenho que buscar santidade. Esse é o meu antivírus, para que esse vírus não se aloje no meu coração, para que quando eu comece a ver essa centelha, o Espírito Santo já sufoca aquilo ali e sobrepuja o desejo da carne, né? Preparada, porque conhece o mundo em suas viagens protegidas, né? Preparada, porque conhece o mundo em suas viagens protegidas, mas despreparada, porque desconhece a fragilidade da matéria e da vida. Então são pessoas que muitas vezes são pessoas que não aprenderam a criar a partir da dor. A frustração faz parte da nossa vida, o erro faz parte do acerto, e muitas vezes nós pais erramos também, né? E cabe aí uma lição que eu tenho aprendido com Deus a cada dia, eu quero partilhar com você que é papai, você que é mamãe. Não vende para o seu filho uma imagem triunfalista. Às vezes a gente tem medo de macular a criança, então vamos só falar flores, né? Então o pai é um herói, então eu não posso errar, o pai não tem medo, o pai não chora, o pai não erra. E aí você passa essa ideia para o filho. Aí o filho finge que ele também não erra, e o pai finge que ele é um super-herói. São fingimentos, são fachadas, e fingimento é mentira, mentira do diabo, não é de Deus. Jesus é a verdade, e por ser a verdade Jesus chorou, e por ser a verdade Jesus precisou de ajuda para carregar a cruz, por ser a verdade Jesus foi traído, por ser a verdade Jesus padeceu também aflições, como todos nós, né? Ele esteve sujeito às mesmas tentações humanas e venceu todas elas. Então nós, em Cristo, podemos todas as coisas. Então, se Ele é o nosso modelo, o homem não chora, Jesus chorou. Mas o nosso libertador foi preso, né? Aquele que nos dá um jugo suave precisou de ajuda para carregar a cruz. Da cruz, Ele nos mostra o modelo de um herói verdadeiro, um herói que é tangível, um alvo que você pode perseguir, né? Então, é uma coisa importante. Se quantas vezes líderes
não pecam nisso também, dizendo que são super ungidos. O líder não tem problema na família, o líder não tem problema com o filho. Não, o filho do líder nunca pode ser um drogado, ele não pode ter problema conjugal com a sua esposa, o líder ele não passa problema financeiro, o líder não fica doente, o líder não tem tristeza, não tem depressão, não passa por nenhuma frustração, porque aí as pessoas vão olhar para ele como um herói, como um alvo perfeito, mas um alvo inatingível. Nunca ninguém vai chegar naquele patamar porque é humanamente impossível, nós continuamos humanos. E sabe, a grande verdade, querido, que nós sangramos, nós choramos, nós nos decepcionamos. E a grande verdade é que não existem super-heróis, não existem, né? Eles existem nas histórias em quadrinhos. E mesmo assim, nas histórias em quadrinhos, eles estão muito longe de ser super e também de serem heróis. E quando eu observo as pessoas ao meu redor, a gente tem que buscar essa sinceridade e dizer claramente, eu erro, né? Eu tenho medo, eu falhei, eu choro, me desespero, faz parte da minha natureza humana, porque eu continuo sendo humano, embora cercado de máquinas, de parafernália, eu não sou uma máquina, eu continuo ser humano, como disse sabiamente o comediante Charlie Chaplin, né? Vós sois homem, não sois máquina, né? Então, embora seja cercado de todo esse aparato, você não faz parte dele. Você é ser humano, eles estão ali a seu serviço e não você para ser escravo disso, não é? Você comanda a máquina, não é a máquina que te escraviza, que te vicia, que você tem que depender de tudo no final de semana. Seja pai, seja mãe, desliga seu celular, dá atenção para o seu filho, sabe? Conversa com a sua esposa, sabe que você tem um tempo, vai sair com um amigo seu, esquece um pouco a tecnologia, vamos nos aproximar de quem está perto, sabe? Vamos resgatar de novo esse valor humano, esse calor humano, que hoje nós estamos produzindo, meus irmãos, uma geração de pessoas frustradas, uma geração que acha que sabe tudo, mas não sabe nada, uma geração que muitas vezes está escravizada pela tecnologia e hoje acha que pode falar tudo, pode fazer tudo e tudo pode, né? Só que na hora que ela for enfrentar a vida de verdade, vai ver que não é bem assim. Vai ver que o chefe dela não foi complacente como o pai foi. E ela pode sofrer uma punição lá. Vai perceber que viver é para os insistentes. Os nossos jovens, eu tenho visto jovens frustrados, jovens que querem vender uma imagem, uma aura de perfeição, mas são imperfeitos, como todo mundo é, como eu sou, querido, como você é. Eu vejo jovens no altar cantando louvores, como se a vida deles fossem perfeitas e saem com aquela aura, né? Nada me toca, eu estou no céu. Mas tem problemas, então a gente deve partilhar isso, deve partilhar a nossa dor, sabe, suportar as cargas uns dos outros, orar uns pelos outros, confessar os pecados uns aos outros, ou seja, todos nós precisamos desse relacionamento humano e muitas vezes a tecnologia nos distancia. Eu vejo as pessoas hoje que têm perfil no Facebook e tem 1000 amigos, 2000 amigos, gente, vamos combinar. Quem tem 2000 amigos? Não existe isso. Isso é utopia, né? Aceita qualquer um, só para fazer volume, porque se eu tiver bastante gente, eu sou mais popular. No meu caso, a fanpage é para promover o nosso trabalho, é para promover a mensagem de Deus, é para ajudar a divulgar os livros que eu escrevo, mas não é para divulgar a minha pessoa, né? É para divulgar o trabalho que eu realizo. É diferente. No meu Facebook pessoal, eu tenho o quê? 30 pessoas, que são amigos de verdade. Eu tenho poucas pessoas ali de fato, né? E eu tenho listas de gente que quer entrar lá, mas não são meus amigos, eu não conheço. Então a gente temos que entrar em confronto com essa realidade, né? E essa realidade, ela é muito diferente dessa realidade virtual que se moldura ao seu redor, que está te enganando, que te afastando dos preceitos de Deus. Então muitas vezes eu vejo os nossos jovens, e é nossa responsabilidade apontar o caminho para esses jovens, meu irmão. É sua responsabilidade, é minha responsabilidade. E você que é jovem, escuta essa palavra, jovens extremamente frustrados, né? Porque quando eles encontrarem um não pela frente, eles não sabem lidar com o não sabem lidar com a frustração, não sabem lidar com a negativa, porque eles escutam muito sims, né? Então eles passam a ser seletivos, eles escolhem aquele que vai dizer sim e se afastam daqueles que podem dizer o não para eles. A gente vê hoje pais que trabalham fora, que se esforçam para dar o melhor aos seus filhos, e aí chegam em casa e na tentativa de recompensar os filhos pela sua ausência, dão muitos sims, não colocam limites. Hoje, os tablets, né, os
iPhone, iPad, virou a babá eletrônica, né? Então o filho não pode brincar na rua, porque senão ele pode ser atropelado. Ele não pode se afastar muito de casa, que ele pode ser então sequestrado. A bala perdida pode achar ele. Então o que eu faço? Eu deixo ele em casa jogando. E a gente fica permissivo com isso e perdemos o nosso contato. E a gente acaba dizendo sim demais. A avó que protege muito. Um professor que protege demais o aluno, porque tem medo que o aluno seja reprovado, que se o aluno é reprovado, cai a nota da escola diante do MEC. Né? Se é uma escola pública, então, aí é mais risco para a escola, é dinheiro a menos que entra no caixa. Então tem que agradar o aluno. Né? Então toda essa sociedade permissiva ao nosso redor coloca esses jovens em bolhas que não são compatíveis com a nossa realidade. Então jovem, a dor faz parte da vida, o erro faz parte do acerto, as frustrações fazem parte, o não faz parte da vida. Então nós temos que aprender a assimilar isso, e nós pais temos que ter a sabedoria de corrigir os nossos filhos, de apontar a rota, de estabelecer o caminho que eles devem percorrer, para que esse feitiço desse século, né, esse feitiço cibernético que tem entrado nas nossas casas, tem viciado adultos em pornografia, tem começado a viciar crianças em pornografia, tem aberto espaço para pedofilia. Eu não estou dizendo que a internet é ruim, eu estou dizendo que existe um lado ruim da internet, e esse lado a gente tem que saber dizer não para aquilo que não é bom para mim, e dizer sim para aquilo que vai somar na minha vida. Então nós precisamos ser seletivos nesse ponto, né? Parece que favorece mais a mentira, glamoriza a mentira, você vê lá o perfil fake, falso, mentiroso, e parece que isso traz status, traz prestígio. Onde estão os nossos valores? Porque a vida real não vai olhar assim. A vida real vai ver como você é, não vai ver como é o seu perfil, não vai ver como aquilo que você diz que você é, porque no seu dia a dia você acaba mostrando como você é. Então não se incline para isso, isso só está gerando frustração, decepção, jovens cada vez mais entrando em depressão por causa disso, porque estão recebendo não sabem lidar com não, gera frustração, da frustração, depressão, e muitos até começam a pensar em suicídio, né? Isso muitas vezes se aloja nas igrejas também. Hoje essa aura de que o crente não tem nenhum problema, que o crente está isento de todos os males do mundo. Olha, Jesus foi crucificado, Paulo foi perseguido, foi preso, foi açoitado, foi apedrejado. Não, mas isso não interessa. O crente está protegido de todas as coisas. A gente pega texto fora de contexto e cria uma ilusão. Ilusão de novo. É a astuta cilada do diabo que entrou em nosso meio. Espalhou em nosso meio. Doutrina de demônios. Isso é doutrina de demônio. Que está dizendo para você uma realidade virtual que não é compatível com a real. Quer ver um exemplo? Você está na igreja hoje. O que dizem para você? Você nunca viu um anjo? Como assim você nunca viu um anjo? Então você não é espiritual, porque você nunca viu um anjo, você não é de Deus, né? Você nunca sentiu um arrepio? Nunca sentiu a presença assim de um demônio? Né? Você nunca caiu no poder? Você não fala em línguas? Então você não é crente, você não tem unção, Deus não te ama, porque você não tem o poder, você não está debaixo da unção, não é isso? Vão te recriminar. Mas essa pessoa que está falando, muitas vezes está falando só para te impressionar. Ela está usando um perfil fake também, ela está usando uma imagem somente para ganhar curtida, só para ganhar visualização, para ganhar ali, todo mundo olha só como é que eu conheço os bastidores, meu irmão. Muitas pessoas que ficam arrotando nos altares, que faz isso, que faz aquilo, que é e faz e acontece, não é assim na vida pessoal. São pessoas frustradas, são famílias destruídas. Gente, para de mentir, porque você não engana a Deus, e você se torna cada vez mais um alvo para o mundo espiritual, que enxerga toda a sujeira que você joga embaixo do tapete. Se você falar para alguém na igreja, olha, eu tenho depressão, eu estou doente, eu estou passando por luta financeira, né? Meu filho está nas drogas, o meu marido me bate. Tá vendo? Você não é crente, você não confia. Você tem que entrar na campanha da cura, na campanha da prosperidade. Você tem que tomar o chá dos 7 ervas lá, tem que passar no Vale do Sal. Quer dizer, então são soluções mágicas que não são compatíveis com a nossa realidade. Nós temos que aprender a enfrentar os problemas de frente, né? E buscar a solução deles com oração, com jejum, com santificação, né? Isso aí está em nosso meio também, cada vez mais está em nosso meio. Eu quero deixar uma última mensagem para vocês. Paulo, ele deu orientações para Timóteo.
Timóteo era um jovem e Paulo amava Timóteo como se fosse um filho. Ele dá algumas orientações para Timóteo. Olha aqui alguns dos exemplos que ele vai dando. 1 Timóteo, olha, ele já começa aqui, ó. Paulo, vírgula, apóstolo. Repararam que o apóstolo vem depois do nome? Porque o nome vale mais. Eu vejo hoje pessoas que chegam para mim: qual é seu nome? Eu sou o bispo fulano, o pastor Beltrano. Gente, o que está acontecendo, né? Bom, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo lá, ó, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, né? Então ele via Timóteo como um filho. Quais são as orientações que Paulo dá a Timóteo? 1 Timóteo 1,5. Ora, o fim do mandamento é o amor, é um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Ele está dizendo: Timóteo, não finja, não seja mentiroso, não tenha uma fé fingida, não se finja de super-herói. Se tiver que chorar, você chora. Paulo falou: abatido sim, derrotado não. Davi alagou seu leito em lágrimas todas as noites. Nós passaremos aflições, nós vamos passar dificuldades. Se alguém disser o contrário para você, está mentindo, está usando um perfil fake, se vacina. Vamos passar agora o antivírus no seu espírito, né? 1 Timóteo, no capítulo 6, do verso 3 a 5. Olha mais informações que Paulo está dizendo para Timóteo. Se alguém ensina alguma outra doutrina que não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras que nascem em invejas, porfias, blasfêmias, ruins, suspeitas. Então, se alguém falar alguma coisa para você contrário que está, teremos aflições. Não, você não vai ter aflição, né? Você vai passar perseguição. Não, perseguição não, né? Timóteo ficou doente, não foi curado. Ah, então se você não foi curado, você não é de Deus. Gente, conheça a palavra. Vamos colocar essas coisas na balança. Vamos nos vacinar contra essa astúcia lá do diabo, que esse encantamento do nosso século, né? Nós vivemos no mundo real, não no mundo virtual. No mundo real, nós temos que ter uma postura real diante de Deus, diante do Rei dos Reis, né? Você não pode criar um perfil fake diante de Deus. Contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Está cheio de gente profissional da fé, que fala aquilo que você quer ouvir, que se faz de super-herói. Gente, nós temos fraquezas. O Daniel chora, o Daniel sangra, o Daniel se desespera muitas vezes. Faz parte da vida. Faz parte da vida, você não está sozinho nessa, viu? Todos nós padeceremos perseguições e aflições, faz parte, né? No segundo epístola de Timóteo, né, no capítulo 2, de 1 a 7, Paulo também vai continuar dando algumas orientações, ó. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Jesus Cristo. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Ou seja, então seja um multiplicador das boas novas, né? Então seja, que a sua idoneidade seja um espelho para as outras pessoas, sem mentira, sem falsidade, com humildade, né? Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. Sofre comigo as aflições. Ele não está dizendo, triunfa comigo as vitórias. Vamos para a vitória absoluta, para o vale consagrado da vitória ungida. Não. Sofre comigo as aflições. Assim que o soldado de Cristo combate o bom combate, né? Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida a fim de agradar aquele que se alistou para a guerra. Se alguém também milita, não é coroado, e se não militar legitimamente. Então, luta por aquele que morreu por você. Viva por aquele que morreu por você. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22. Não é aqui mais adiante, o 2:22. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, que em um só coração puro invocam o Senhor. Então foge das paixões do mundo. Se o mundo está dizendo uma coisa para você, olha o que a Bíblia diz para você. Você é o que a Bíblia, esse é seu mapa. Esse mapa te mostra o caminho. E esse caminho te leva à sala do trono. Fora desse caminho, você está lascado. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12 a 14. E também todos os que piamente, de verdade, querem viver em Cristo, padecerão perseguições. Perseguições, é o que a Bíblia está dizendo.
Mas aos homens maus enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ou seja, aqueles que estão te vendendo uma trilha triunfalista, né, sem nenhum problema, né, uma cruz sem cravos, né, uma cruz sem peso, uma cruz de isopor. Esses que estão vendendo essa imagem para você, eles estão te enganando. Mas eles também estão sendo enganados pelo pai da mentira e vão colher uma consequência. E quero finalizar com 2 Timóteo, capítulo 4, verso 5. Mas tu, Timóteo, tu, meu irmão, tu, minha irmã que me escuta, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então a vida é assim. Paulo deu uma orientação a Timóteo, pelo qual ele tinha como filho, ele está dando uma orientação para um jovem. E essa orientação, meu irmão, que eu dou para você, jovem, que eu dou para você, né, que está começando aí a vida, e dou para você, homem como eu, você, mulher adulta já, né, que você entenda que a vida vai ter aflições, que a vida vai ter não, que a vida vai passar, você vai passar por dificuldade, que esse triunfalismo que passam para você é mentira. É mentiroso, é antibíblico isso, estão dizendo para você, estão criando um mundo virtual para você, para te enganar, estão te colocando dentro de uma matrix onde tudo é perfeito, onde tudo é engendradinho, tudo é redondinho. Não é assim a vida. Na vida nós vamos ter perseguições, na vida nós vamos padecer perseguições, na vida nós teremos aflições e angústias. Nós vamos passar por isso, nós não estamos isentos disso. Então não caia nessa engodo do diabo, não caia nessa mentira. O grande triunfo do diabo nos dias de hoje é tentar vender para você a glória. Eu vou te dar a glória, eu vou te dar o poder, eu vou te dar o triunfo. Né? É isso. E Jesus não disse nada disso, ele disse, eu vou te dar a minha paz. No meio das aflições, você vai ter paz. No meio da dificuldade, você vai ter paz. No meio da tempestade, você vai ter paz. É isso que Jesus prometeu para nós. Ele não prometeu a glória. E se você busca a glória, você não tem a paz. Entenda isso, tá? Se você buscar o dinheiro, amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tem que amar a Deus e o seu reino em primeiro lugar. O resto é consequência. Deus, ele vai cuidar de você. Mas para que Deus cuide de você, você tem que estar nesse caminho. E esse caminho é um só, não tem dois caminhos. Eu sei que nessa multiplicidade, nessa pluralidade de religiões que se molduram ao nosso redor, muitos te apontam caminhos, mas todos os caminhos que forem largos, todos os caminhos triunfalistas que mostrarem para você é mentira, é ilusão. É feitiço do final dos tempos. O diabo está te enganando. Sê sóbrios, vigiai e orai, sem cessar. Jesus está voltando e ele vem te resgatar. Querido, é essa mensagem que eu queria deixar para você hoje. Não fica nesse mundo de ilusão. Nós vivemos no mundo real. E nesse mundo real nós só temos um rei, só temos um caminho. E ele é o Senhor de toda a glória, é o Rei Todo-Poderoso, El Shaddai. Que o Senhor te abençoe e te guarde.